Olá, muito boa tarde. Em cada terça-feira queremos recordar neste programa as propostas do Concílio Vaticano II para os tempos atuais. É o que faremos no diálogo com o Padre António Vaz Pinto, convidado do programa Eclésia, com quem conversaremos daqui a pouco. Antes, mostramos-lhe alguns acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. Os reitores dos Santuários de Portugal querem descobrir critérios e práticas de conservação do património religioso. No último encontro da associação que constituem, esse foi o tema em análise. Reitores e colaboradores debateram durante 2 dias temas relacionados com a recuperação e a preservação do património. Temas abordados no 7º Encontro dos Reitores de Santuários, que contou com a colaboração do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Penso que a Igreja hoje em dia tem que trabalhar em rede e se existe um departamento dos bens culturais extremamente qualificado, colaborar com esse departamento é bom, porque temos um apoio técnico, científico, um apoio realmente que nos irá ajudar a ter melhores conhecimentos a respeito destas áreas que estamos agora a investigar. Esta parceria com a Associação de Reitores de Santuários é fundamental na medida em que a Associação congrega um conjunto patrimonial muito significativo, que, portanto, são os santuários portugueses, e tem sido muito frutífera e muito produtiva na medida em que temos trabalhado em conjunto nesta área precisamente do património. Portanto, a Associação tem demonstrado um interesse bastante grande por estas temáticas, que são também uma preocupação dos santuários portugueses e dos senhores reitores, e, portanto, esta ação que estamos a promover aqui em Fátima, no âmbito do 7º Encontro de Reitores, passa justamente pela abordagem aos temas do património e às questões da conservação preventiva, alertando para uma série de problemáticas que estão associadas à intervenção e à preservação destes monumentos, dos seus acervos. Uma formação aberta não só aos párocos, mas também a todos os funcionários e voluntários que ajudam na manutenção dos santuários portugueses. Há uma necessidade e uma carência muito grande de formação concreta das pessoas que diariamente lidam e intervêm por necessidades objetivas de se tratar de um património vivo, que é utilizado necessariamente todos os dias, mas relativamente ao qual existem alguns cuidados a atender e, portanto, é exclusivamente para essas pessoas que nos dirigimos. As jornadas contaram ainda com a apresentação de parcerias nas áreas do inventário de património arquitetónico, roteiros de turismo religioso e projetos multimédia para cada um dos santuários. Fizemos parceria com a Terra das Ideias, com o site, que já é um projeto de 3, 4 anos, mas que não tem estado a funcionar bem, e chegámos à conclusão que tínhamos que começar de novo. Então já colocámos todos os santuários, pelo menos em fotografia, e aqueles que têm conteúdos, também esses conteúdos, e o grande projeto é ao longo deste ano enriquecendo cada santuário que não tem conteúdo com conteúdos novos. Depois, em relação aos roteiros dos santuários, ele está já no prelo. Contamos que antes de verão seja publicado o livro. Vamos agora participar na BTL, da Bolsa de Turismo de Lisboa, vamos estar presentes, porque também é importante que as pessoas que não têm fé, as pessoas que têm só interesse pela questão cultural, conheçam os nossos santuários, porque eles também são portadores de cultura. A Associação de Reitores dos Santuários pretende, através destas ações, chegar a mais pessoas e divulgar a beleza e história dos santuários espalhados por Portugal. O Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Lisboa, está a desenvolver um ciclo de conferências onde apresenta os desafios do Concílio Vaticano II. Uma iniciativa dinamizada pelo Grupo de Educação Moral e Religiosa, que tem como objetivo divulgar o Concílio Vaticano II e as suas implicações na Igreja atual. Um acontecimento que, apesar de tudo, é pouco conhecido, especialmente no que diz respeito às suas consequências. É uma escola que tem por matriz uma congregação religiosa, que é a nossa, o Sagrado Coração de Maria, que viveu intensamente esse tempo do concílio e que foi assim um tempo muito forte de transformação da nossa vida de instituto, aliás, toda a vida religiosa feminina de modo particular, já que tínhamos nessa ocasião uma vida quase monástica, conventual, que era o modelo até então, e o Vaticano II veio abrir janelas de mudança muito grandes e, portanto, houve toda uma renovação, uma transformação e uma renovação que as gerações novas não conhecem.
Estas conferências são assim importantes para que os alunos percebam melhor a Igreja a que pertencem e a própria filosofia carismática que as irmãs lhes transmitem no dia-a-dia. É preciso estar sempre a chamar para esta consciência que cada um de nós deve ter de que somos Igreja, participamos pelo nosso batismo no mesmo sacerdócio de Jesus Cristo e, portanto, todos temos esta tarefa de o dar a conhecer aos outros, de apresentar um projeto de sociedade, um projeto em que o reino de Deus está presente, um projeto de justiça, de igualdade, de fraternidade, que tem muito a ver também com o ideário do nosso colégio e com o ser aqui do Sagrado. Para as Irmãs do Sagrado Coração de Maria, o Concílio Vaticano II teve uma importância determinante na mudança de hábitos e na abertura a novas formas de servir a sociedade. Antes do concílio, a uniformidade de cumprimentos e observâncias fazia com que as congregações vivessem muito fechadas em si mesmas. Após o concílio, cada congregação aprofundou a sua originalidade e abriram-se horizontes para uma maior diversidade de serviços dentro da Igreja e na ajuda ao próximo, tornando a marca das irmãs mais presente no dia-a-dia das populações. O concílio veio dar essa oportunidade de beber na fonte da sua originalidade carismática, quer do carisma, quer da própria fonte bíblica, centralidade em Jesus Cristo, e a partir daí uma adaptação ao tempo que, entretanto, tinha evoluído, aos sinais dos tempos. Então, isso para nós significou muito, significou a mudança e o tirar o hábito, significou a transformação em comunidades pequenas, fraternas, com partilha de vida, partilha de serviços, partilha de experiência de Deus, significou a experiência de novos serviços em resposta às novas necessidades que a própria sociedade oferecia. Ao longo do ano letivo, esta temática estará presente em várias atividades do colégio. Uma forma de dar a conhecer a história da Igreja Católica aos alunos e não só. Nós não queremos impor aos nossos alunos Jesus Cristo, queremos propô-lo aos nossos alunos. E, portanto, todas as nossas atividades têm esta perspectiva. É possível realizá-las, concretizá-las, é possível hoje termos uma sociedade em que os valores preconizados por Jesus Cristo estão presentes. E estas atividades são uma forma de contribuirmos para isso, também uma forma de envolvermos os nossos pais, os nossos encarregados de educação, neste projeto. E nos abrirmos também à sociedade, porque um dos objetivos desta conferência era que as paróquias nossas vizinhas também pudessem participar. 50 anos do Concílio Vaticano II em debate no Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Lisboa. Agora mostramos-lhe uma iniciativa que propõe aos habitantes de Coimbra rezar pelas vocações. É na Igreja de São Tiago, na Baixa da cidade. A Igreja de São Tiago, na Baixa de Coimbra, transformou-se num espaço de oração, aberto diariamente das 8 da manhã às 8 da noite. Uma oração que se destina especialmente a pedir padres para a Igreja Católica. Eu penso que é uma das coisas mais bonitas que estamos a fazer atualmente em Coimbra. Começou ainda há muito pouco tempo, no passado dia 10, depois de um tempo bastante longo de reflexão, enfim, de programação, para que conseguíssemos levar a cabo esta tarefa, que é por um lado exigente e, como disse, por outro lado, muito bela, que é o rezar continuamente pelas vocações, com uma acentuação muito particular nas vocações de especial consagração e nas vocações sacerdotais. A decisão tinha sido anunciada pelo Bispo de Coimbra em nota pastoral de 1 de novembro, onde explicava que a oração consiste na adoração ao Santíssimo Sacramento, hóstia consagrada que os católicos acreditam ser o próprio Jesus Cristo. Como que tornamos mais consciente esta realidade de que a vocação é dom de Deus e de que nós, entre muito do que podemos fazer no trabalho pastoral, no aprofundamento espiritual, na catequese, etc., temos de manifestar esta nossa confiança em Deus, que dará as vocações, e essa confiança manifesta-se particularmente pela oração. Concluímos que não basta fazer apelos à oração das comunidades, etc., que é efetivamente necessário haver na Diocese uma realidade efetiva da oração e que seja ao mesmo tempo um sinal
para todo o clero, para todo o povo de Deus, de que confiamos no seu amor, na sua misericórdia e que nos há de dar as vocações de que temos necessidade. Até porque, sabe, temos na nossa diocese um déficit muito grande de vocações sacerdotais, um território imenso, uma população muito grande e, de facto, poucos sacerdotes no pleno das suas forças ao serviço da diocese. Tu, vem e segue-me. É o lema desta iniciativa que pretende ser o início de uma nova forma de viver a fé nas igrejas da diocese. No futuro gostaríamos de alargar este período de tempo para a totalidade, para que fosse uma oração contínua, mesmo durante a noite. Resolvemos não iniciar já dessa forma, mas seria um objetivo a alcançar a curto ou a médio prazo. Para já, a Diocese pede aos fiéis que se inscrevam 1 hora por semana, ou 2 horas de 15 em 15 dias, para participarem neste tempo de adoração na Igreja de São Tiago, na Baixa de Coimbra. Às quintas-feiras, das 21 às 23 horas, haverá uma oração organizada por grupos de jovens de toda a Diocese. E pelo menos um dia por semana estarão sacerdotes disponíveis, sobretudo para o aconselhamento espiritual. Estas e outras notícias estão em atualização permanente no portal de informação da Igreja Católica, em agência.eclesia.pt. Agora, a evocação da realização do Concílio Ecuménico Vaticano II. Está connosco Padre António Vaz Pinto para esta evocação do Concílio Vaticano II. Temos visto ao longo das últimas semanas, nesta rubrica, os grandes documentos do Concílio Vaticano II. Hoje, Padre António Vaz Pinto, propunha-lhe que analisássemos a Constituição sobre a Igreja. É de todos os documentos ainda o mais nuclear, aquele que... Não me atrevo, mas talvez, enfim, é um está em causa difícil. O repensar a própria Igreja. Sim, repare, parece-me que foi o Paulo VI, foi um padre conciliar, com certeza, que disse que este concílio era sobre a Igreja. E pode ser lido assim: a Igreja que reza, a Igreja que acredita, a Igreja em si mesma e a Igreja no mundo. Portanto, há aqui uma centralidade à volta da Igreja. E era tanto mais necessário quanto o Concílio Vaticano I começou a tratar da Igreja pelo Papa. E foi ela que definiu a infalibilidade pontifícia, etc, etc. Bom, depois, como já disse aqui num programa anterior, foi interrompido. E o resto da Igreja ficou de fora, digamos assim. Porque não houve tempo, não é? Por exemplo, não tratou de uma coisa fundamental que é o colégio episcopal. Ora, não se pode... O conjunto dos bispos. Não se pode compreender a Igreja sem o Papa, mas não se pode compreender a Igreja sem o conjunto. Jesus Cristo escolheu 12 e entre eles Pedro. Não escolheu apenas Pedro. E, portanto, faz parte nuclear da Igreja o colégio episcopal, coisa que nunca tinha sido refletida teologicamente, mesmo em tempos passados, com a seriedade e a profundidade de que a coisa. Mas a visão do Concílio Vaticano II vai mais longe. É que precisamente em vez de ir, agora tratamos do Papa, agora tratamos dos bispos, agora tratamos dos leigos e dos religiosos, não. Foi a um conceito prévio. Considerou que a Igreja é o povo de Deus, é uma comunidade de comunidades. E, portanto, e ao serviço da humanidade. E só depois é que, digamos assim, fez as distinções. Ao Papa, aos bispos, aos leigos, mas participam da mesma dignidade. E todos, pelo batismo e pela confirmação, são profetas, sacerdotes e reis. Daí a extraordinária valorização do papel dos leigos na Igreja. Veja, até ao Vaticano II, como é que se definia um leigo? Um leigo ou uma leiga? Um leigo ou uma leiga era uma pessoa que não era nem padre, nem religioso. Portanto, era uma definição pela negativa. É uma definição ambígua também, dizer que não é religioso, não é? Sim, religioso no sentido consagrado, de vida consagrada, não é? Ora, é exatamente o que o Concílio Vaticano não faz. Não. Um leigo é um batizado. E sendo batizado, ele participa da missão ou da função profética, sacerdotal e real de Jesus Cristo. E, portanto, é uma elevação do papel dos leigos logo absolutamente extraordinária. E é a partir daqui, da compreensão de si própria e da Igreja
não de uma forma legal e legalista, porque havia, sobretudo a partir do Concílio de Trento, por contradição com algumas visões muito espiritualistas de algumas confissões protestantes, havia a ideia de que a Igreja era uma sociedade perfeita ao lado da sociedade civil. E a Igreja é muito mais do que isso. E por isso foi-se buscar outra ideia, a ideia de sacramento. Diz-se, a Igreja é sacramento de Cristo, como Cristo é o sacramento do Pai. E, portanto, uma realidade que tem contornos, com certeza, mas uma realidade que é, sobretudo, interior, que é habitada pelo Espírito Santo, que é conduzida por ela, e é aí dessa origem trinitária que nasce a Igreja, não tanto como um instrumento jurídico da atuação no meio dos homens. Ao apresentar uma estrutura hierárquica que acaba por ser, é isso que se faz neste documento sobre... Também, só que subordina-se a hierarquia ao lado comunitário, ao lado unitário. E em todo caso, perguntava para António Vaz Pinto, será que a principal novidade deste documento é essa arrumação das várias partes que constituem a Igreja? Mas é que essa arrumação é da maior importância. É uma nova visão da Igreja. É perceber que a Igreja somos nós. Porque o que muitas vezes se entendia é que a Igreja era o Papa e os bispos. Isso acabou, não é? Portanto, todo o cristão batizado é membro vivo da Igreja e, portanto, tem os seus deveres e os seus direitos. E só assim é que se pode construir a comunidade idealizada por Deus e concretizada nas escolhas e nas opções feitas por Jesus Cristo. Portanto, é uma viragem de 180 graus. É o fim do clericalismo, digamos assim. Teve esta encíclica, esta Constituição, eu estou a ver aqui que apenas teve 5 reprovações. Isso mostra que foi tudo bem aceito, essa própria viragem no Vaticano? Sim, mas não de início. Agora, pelas discussões que houve, pelos peritos, pelas propostas e contrapropostas, foi-se chegando a um consenso formidável, como aí está a recordar e bem. 2.151 aprovações. É extraordinário e 5 contra. Portanto, quer dizer, chegou-se praticamente a uma unanimidade. É bom recordar que os votos de todos os documentos estavam depois sujeitos à aprovação papal, não é? Quer dizer, só entraram em vigor pela aprovação papal de cada um destes documentos, não é? Portanto, há bocadinho falei e valorizei o Colégio Episcopal, não podemos também esquecer, não é, o papel único do Papa. Não há colégio sem Papa, não é? Bom. Isto aconteceu no Vaticano, esta aprovação do documento, esta transformação, depois a recepção nas várias comunidades, nas dioceses. Olha, houve variedíssimas coisas. Vou-lhe dizer uma, por exemplo, que as pessoas não recordam, e eu próprio também não me recordava, agora que tenho estado a ler, que é o Sínodo dos Bispos. Isto é de uma enorme importância, quer dizer, repare, um concílio é uma coisa que não pode estar sempre a reunir-se, quer dizer, o preço e o custo é enorme, não é? Bom, mas como é que se há de articular a relação do Papa, sucessor de Pedro, com os outros bispos? Evidentemente ele tem bispos à sua volta, mas a Igreja não é apenas a cúria do Vaticano. Como é que se relaciona com os bispos do Japão, da África, da América do Sul e da América do Norte? Foi criado exatamente o Sínodo dos Bispos. Periodicamente, eleitos pelos seus pares, os representantes de todas as partes do mundo, os bispos representantes, reúnem-se sobre um tema ou sobre uma região com o Papa para refletir sobre os grandes assuntos e as grandes questões da Igreja. Isto é um avanço extraordinário. Outra coisa também, as conferências episcopais. Não havia a noção de conferência episcopal. Havia bispos, não é? Às vezes reuniam-se, não muito, não é? Para tratar alguma coisa comum, mas a ideia de que os bispos de uma região, de um país, se devem permanentemente reunir com uma comissão permanente, como acontece no caso português, para refletir sobre as coisas comuns, embora cada um seja autónomo na sua diocese, mas fazendo um trabalho comum e apresentando uma proposta da Igreja local ao povo de Deus e à sociedade, é novidade do concílio. Portanto, pode ir mais longe, deve ir mais longe, com certeza. Em todo caso, foram mudanças estruturais e que ficam para sempre. E, sobretudo, essa assunção da responsabilidade por parte dos leigos, ela
acredito que não aconteceu imediatamente. Esta viragem de uma visão clerical para uma visão laical da constituição da Igreja tem demorado o seu tempo? Tem demorado, mas isso, repare, são mudanças muito, muito fundas. Estão a acontecer ainda? Estão a acontecer ainda, mas eu acho que isso verifica-se e vê-se cada vez mais, não é? Vê-se cada vez mais. E repare, muitas vezes, a gente também tem que perceber, a Igreja é feita de pessoas, e as pessoas têm os seus defeitos, os seus hábitos, os seus vícios, e, portanto, muitas vezes a gente mudar de mentalidade, reconhecer o papel do outro, largar coisas que não são indispensáveis para que outros as possam fazer e tudo, demora o seu tempo. Isto passa por ritmos longos e não por ritmos breves. Que oportunidade pode constituir agora, este tempo, a evocação dos 50 anos da realização do Concílio para essa assunção das diferentes responsabilidades? Eu acho, por exemplo, em todo o mundo, não é, este Papa, não é, promoveu o Ano da Fé e fê-lo deliberadamente nos 50 anos do Concílio Vaticano II, com um conjunto de organizações mundiais, locais, regionais, diocesanas, paroquiais, e eu vejo mesmo em Portugal, quer dizer, o conjunto de coisas que está a acontecer à volta dos 50 anos do Concílio é impressionante, não é? Mostrando um grande dinamismo, não é? E portanto, de uma grande importância. Agora, é assim que se vai fazendo, não é? E suponho que este ano vai trazer um acréscimo. Eu próprio tanto tenho falado e ainda irei falar, se Deus quiser, sobre estes assuntos, porque são de capital importância para a consciencialização daquilo que nós somos. Esperemos que assim de facto aconteça. António Vaz Pinto, muito obrigado por ter estado neste programa, onde estamos a apresentar os documentos fundamentais do Concílio Ecuménico Vaticano II. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.